Mas aqueles que não me conhecem, o meu nome é Caio, eu moro em Bragança Paulista, eu faço parte da família de Zescope e tem sido para mim um privilégio gigantesco já terceiro ano. Ou seja, eu sou um dos que pode pedir música. Mas tem sido muito bom o tempo que eu tenho vindo aqui com vocês, porque eu tenho visto a evolução de vocês como igreja, no sentido de não de estrutura, mas ver o quanto vocês estão crescendo no sentido de devoção ao Senhor. Nós vivemos uma estação hoje sobre a face da terra onde o Senhor, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você lê nas escrituras sobre adoração em espírito e em verdade, então significa que existe um tipo de adoração que parece ser verdade, mas ela é mentira. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, mas eu quero trazer uma reflexão com vocês antes. Eu tenho sido levado pelo Senhor a meditar constantemente sobre um texto. E dentro do meu grupo caseiro, nós como família de Zescope, nós não nos reunimos em casas como células, mas nós nos reunimos nas casas como igreja mesmo. Nós temos o prédio onde nós nos reunimos de domingo, mas nosso entendimento como igreja é de se reunir nas casas como fundamento de igreja caseira. Aquilo que Atos 2, a partir do verso 42, diz: perseveravam na sã doutrina, ou na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Nós constantemente nos reunimos de casa em casa, e até aquilo que nós estamos permeando dentro da nossa cultura como família de Zescope esse ano é a presença de Deus de casa em casa. Então nós levamos a presença de Deus não somente na reunião do prédio, porque para nós a reunião coletiva é uma oportunidade que nós temos como igreja de servir a nossa cidade. Ou seja, nós utilizamos o prédio como um ponto de evangelismo. Só que o Senhor tem falado comigo nesses dias a respeito de um texto que é o livro de Abacuque, capítulo 3. Verso 2 diz assim: Senhor, tenho ouvido falar da tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Porque esse texto, para mim, é o início daquilo que eu vou começar a falar sobre assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, ele faz parte do contexto do Sermão do Monte, onde nós vimos o dia inteiro sendo falado. E eu não quero trazer nada diferente daquilo que foi dito sobre esse texto, mas quando nós olhamos para o capítulo 6, fala exclusivamente sobre oração, onde o Senhor Jesus ensina sobre oração, dizendo: não faça como os hipócritas, mas quando orares, entra no seu quarto, fecha a sua porta e busca o seu Deus em secreto, porque no secreto ele vai te ver. Ou seja, o lugar secreto não é para ser... Deus não vai te ouvir, ele vai te ver. É um lugar de intimidade, é um lugar de plena troca de um relacionamento íntimo. Só que quando nós vamos a partir do verso 9, que é a oração do Pai Nosso, nós conhecemos, porque nós oramos desde quando talvez, como foi dito, como Douglas disse, de outras religiões, é falado sobre o Pai Nosso. Mas quando ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita
a tua vontade, assim na terra como é no céu. Começo dizendo agora e perguntando: como é no céu? Como é o céu? Alguém tem algum vislumbre? Alguém consegue dizer como é o céu? Talvez se nós olhássemos a história inteira, alguém afirmando, Paulo no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala assim: conheci um homem que eu não sei se no espírito ou fora do espírito teve no terceiro céu e viu coisas inafáveis ou coisas que não se podem ser ditas. O que ele viu? O que será que Paulo viu? Quando nós passamos pelo último capítulo do livro de Mateus, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, é um texto que para nós, como família de Zuscope, ele faz parte do nosso contexto como igreja, porque é um texto que nós declaramos todo final de culto, todo final das nossas reuniões. Diz assim: Jesus, aproximando-se, disse: toda autoridade me foi dado no céu e na terra. E a partir desse momento, ele declara a grande comissão, dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Só que nós temos um capítulo onde fala sobre o céu. E é sobre esse capítulo que eu vou expor o nosso tempo. Apocalipse capítulo 4. A Bíblia diz assim: depois destas coisas olhei. Depois de que coisas João olhou? Capítulo 3 é o final das cartas aonde Jesus dá para 7 igrejas da Ásia. Então, depois destas coisas, olhei. Depois de tudo aquilo que foi dito ou escrito, olhei. E diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. E eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia ser um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor, como por baixo das asas, como por cima. Ou seja, imagine essa cena, um ser com essas descrições, cheio de olhos, por cima, por baixo, por todos os lados. Todas as vezes, dia e noite repetem sem cessar. Repete comigo. Sem cessar. Como é que é? Sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é
e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa é a descrição como é no céu. Talvez dentro do nosso processo de religiosidade ou de falta de entendimento, nós aprendemos que nós vamos, quando nós formos recolhidos pelo Senhor, nós vamos para o céu, fica sentado numa nuvem, tocando harpa. Quem já ouviu isso? Só que essa não é a realidade. A realidade é que exatamente nesse momento existe uma adoração coletiva. Todos os seres celestiais, em uma só voz, olham para aquele que está sentado no trono e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Isso é eternamente. A minha pergunta é: como a terra deve ser manifestada, assim na terra como é no céu? Como nós, discípulos desse que está sentado no trono, porque o que João viu, ele não viu a face de Deus Pai, ele viu o próprio Cristo sentado na sua glória eterna. Quando nós lemos esses 11 capítulos, João descreve o trono de Deus. E o que existe nesse trono no meio do céu. Quando João recebe a ordem: ei, sobe aqui. Ele vê uma porta aberta no céu. Esta porta, ela não está fechada. Esta porta, ela permanece aberta. Só que existe uma voz que permanece chamando: ei, sobe aqui. Sobe aqui. Como nós, meros mortais, feitos de carne e osso, conseguimos subir e entrar dentro dessa porta? É possível para nós? A pergunta é teológica, escatológica. É possível para nós entrarmos dentro dessa realidade? Capítulo 9 do livro de Amós, praticamente no finalzinho, fala que nos últimos dias o tabernáculo quebrado de Davi seria restabelecido. Se você não sabe o que é o tabernáculo de Davi, eu vou dizer para vocês. Deus tinha dito para Moisés construir um tabernáculo no deserto, aonde Deus ia se manifestar, ia manifestar sua presença para uma pessoa uma vez por ano, aonde ele entrava no santo lugar. E no santo lugar era um espaço vazio, aonde Deus falava. E ele falava num lugar aonde havia a arca da aliança. E ele falava e se manifestava entre as asas do querubim. Na tampa da arca da aliança havia 2 querubins. E o Senhor se manifestava no meio dessa tampa, no meio das asas. Dentro da arca da aliança havia
as tábuas da lei, uma porção do maná e a vara de Arão que tinha florescido. E apenas um homem, uma vez por ano, ele poderia acessar aquele lugar onde estava a presença de Deus. O sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar. Só que eu preciso desconstruir uma coisa que nós aprendemos ao longo da história. Quando nós olhamos no livro de Levítico, e começa a se falar, é Deus falando para Moisés, e Moisés descreve como era a roupa sacerdotal. Na roupa sacerdotal não tinha sino. Então, quando nós aprendemos que era amarrado uma corda na cintura do sumo sacerdote e ele entrava nesse lugar, os sinos, e se porventura o sino parasse de tocar, significa que o sumo sacerdote tinha sido fulminado lá dentro por causa da presença, e o pecado diante da presença de Deus não combina. E o que acontece? Se porventura o sino parasse de tocar, o sumo sacerdote tinha morrido lá dentro, você puxava ele. As escrituras não dizem isso. As escrituras dizem que o sumo sacerdote, ele tinha que se consagrar de uma certa forma para que ele pudesse entrar diante da presença do Senhor sem ser fulminado. Opa! Então significa que a partir de agora eu começo a criar uma linha de raciocínio. A presença de Deus mata. A presença de Deus, ela é perigosa. A presença de Deus, ela fulmina quando nós estamos em pecado. Eu não sei vocês, mas hoje, antes de vir para cá, e até mesmo aqui, eu devo ter pecado inúmeras vezes. Cuidado quando você, Senhor, eu quero a sua presença. Porque a presença de Deus, ela queima. Moisés, quando, de forma curiosa, ele sobe o monte do Sinai, e uma explicação para vocês. Todas as vezes que Deus desce no lugar, há fogo, há relâmpago, há trovão. No meio das chamas, saem vozes como de trovão. Esse é o Deus das Escrituras. Quando Moisés sobe no Monte Sinai e ele se coloca diante de uma árvore, de uma sarça, que pega fogo e não consome. Como pode isso? Como alguma coisa está totalmente incandescente, pegando fogo, mas não é consumido? A teologia diz que a sarça, ela é uma teofania. Teofania, para aqueles que não sabem, é toda a manifestação corpórea de Deus. Só que as escrituras também dizem que Deus, ele habita em luz inacessível e ninguém jamais viu Deus. Então, naquele momento, toda a manifestação, isso é teologia, toda a manifestação física ou uma teofania é a presença de Cristo. Então a sarça pegando fogo era o próprio Senhor Jesus. Ou podemos dizer de forma filosófica, os olhos que são como chama de fogo. Só que quando Moisés, meninão, bonitão, vê a sarça pegando fogo, ele já quer ir naquele lugar. O que a Bíblia diz? Ei, uma voz sai do meio da sarça. Ei, vem de mansinho, porque o solo que você está pisando é santo. Então, todas as vezes que a manifestação do Senhor
a presença dele se manifesta, vai de mansinho, porque o solo que ele está é santo. O trono é o centro de toda a atividade celestial no céu. Em volta do trono tá rodando tudo. Tem 24 anciãos, seus 24 tronos, e diante do trono há 4 seres viventes com descrições. Mas o mais incrível é, eles têm 6 asas. E milhares de olhos. Para que se tem milhares de olhos? Qual é a função de ter milhares de olhos? Eu só tenho 2. Eu só consigo olhar para um lugar. Para que tinha milhares de olhos? Existe uma música que diz assim: quem dera eu tivesse 1000 olhos para te ver. A eternidade para os seres celestiais é permanecer constantemente focado e olhando para uma única coisa, para aquele que está sentado no trono. Você um dia ouviu o chamado de Jesus. Você não o aceitou, você foi aceito por ele. Para quê? Para que você foi aceito por Jesus? Para prosperar? Venha e você vai parar de sofrer. Venha e você vai prosperar. Não. Você foi aceito por Jesus para olhar constantemente para Ele. Não existe outro olho que possa ser comparado aos olhos de Jesus. Não existe outra beleza humana, celestial, embaixo da terra, sobre a terra, como a beleza de Cristo. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles olham constantemente para aquele que está sentado no trono. Só que a descrição falam que ele tem o quê? 6 asas. Aonde é um outro lugar, um texto muito conhecido, que nós sabemos, que nós ouvimos hoje, que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, 2 voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma revelação da glória de Cristo assentado no trono das nações, no retorno glorioso dele. Por quê? Não pode ser Deus, não, porque eles voavam sobre aquele que está sentado. Nada é superior ao Pai, mas o Senhor, o Deus Pai, divide a glória com o Filho. Só que quando nós olhamos biblicamente, nós começamos a entender essa dinâmica de 24 anciãos e 4 seres viventes. Quando nós começamos a voltar para trás, e eu falei sobre o tabernáculo de Moisés, também falei sobre Amós 9, sobre o tabernáculo quebrado de Davi, que seria restabelecido nos últimos dias. Quando Davi, após muitos anos tentando recuperar a Arca da Aliança, ele recupera a Arca da Aliança. E ele traz de volta, depois de ter visto um servo dele morrer porque tocou na arca de forma indevida. Ei, a presença de Deus mata se você tocar nela de forma indevida. Ele coloca a Arca da Aliança na casa de alguém que não era judeu. A casa de Obed-Edom. E o que acontece com a casa dele?
começa a prosperar. Ele prospera porque a presença de Deus está sendo estabelecida dentro de um lugar para um gentio. Na época, aonde gentios não eram nada diante do povo de Israel, eram considerados pagãos, e a presença de Deus prospera a casa dele. E Davi vai, depois de 3 meses, e busca a Arca da Aliança. Só que ele apresenta a forma que deve ser carregada a Arca da Aliança. As 2 varas, 6 sacerdotes, que eles davam 6 passos, parava e tinha um sacrifício. Mas 6 passos. E a distância da onde estava a arca até Jerusalém era em torno de 70 quilômetros. Existe uma forma bíblica de carregar a presença de Deus, porque senão você morre. Davi consegue e ele entra em Jerusalém com a arca. Só que ele entra vestido como um sacerdote. Ele era um rei. Ele veste-se como um sacerdote. E ele se joga diante da presença. Ele dança diante da presença, ao ponto que sua esposa o rejeita no coração, dizendo: você é ridículo. Só que Davi constrói o tabernáculo de Davi, onde ele coloca a presença de Deus no meio, o povo se reúne em volta. E o mais legal é que ele estipula uma parada diferente. Davi é o cara que estipula a casa de oração, 24/7. Porque ele escolhe 24 sacerdotes e coloca diante da arca. Eles eram divididos de 24 sacerdotes, porque cada sacerdote ministrava 1 hora. De hora em hora era trocado. E tinha 4 regentes. Ei, aonde ele viu isso? Tinha 4 regentes, 4 famílias de regentes que organizavam a música. Pergunta: aonde será que Davi teve essa ideia inovadora? Brilhante. Eu li Apocalipse, capítulo 4. Essa história é livro de Samuel, livro de crônicas, é antiga aliança. Davi viu o quê? A bendita porta que está aberta no céu. Meus irmãos, essa porta nunca esteve fechada. Só que hoje, Davi nos ensina, quando no Salmo, se eu não me engano, 132, que ele diz: não darei sono aos meus olhos, até que os meus olhos encontrem lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja esse lugar. E Davi é o mesmo cara que diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias. Davi foi o cara que é o cara segundo o coração de Deus da Bíblia, não é isso? Só que Davi pecou. Ele adulterou. A Bíblia fala no capítulo sobre o pecado dele, que ele estava na varanda, na janela, na época onde os reis saíam para a guerra.
Davi tava no lugar certo, mas na hora errada. E esse cara, do mesmo jeito, Deus fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração dele. Por quê? Porque quando Jesus fala que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele estava falando de uma característica de Davi. Ele fala assim, eu não quero alguém perfeito, mas eu quero alguém verdadeiro. Alguém que me adore de verdade. Com seus pecados, com as suas falhas, mas que seja verdade. Assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Jesus nos ensinou a orar. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E o que significa isso? Qual o significado disso? Porque nós sabemos orar. Talvez, se eu pedir para que todos falem e orem, enquanto eu tomo água, vamos orar o Pai Nosso. Pode começar. Vamos, todo mundo, vamos. Aleluia. Glória a Deus. A realidade do céu, que é cheia de adoração, santidade e comunhão com Deus, deve invadir a terra por meio do Evangelho. Não existe outra maneira da realidade celestial invadir a terra se não for por meio do Evangelho. Pergunta: hoje, 2024, quem tem a autoridade do Evangelho nas mãos? Quem tem a autoridade do Evangelho nas mãos hoje? Igreja. Essa é a realidade da igreja. Nós somos detentores do Evangelho, da palavra, das boas novas de Cristo Jesus. Por isso que o fundamento dos apóstolos, quando eu comecei falando de Atos 2:42, eles perseveravam na sã doutrina. Evangelho. Não existe meio de salvação em Cristo que não seja por meio da pregação do Evangelho. Quando nós olhamos esse texto de Mateus 28:18, Jesus dizendo, toda autoridade me foi dada, portanto, vão. Mas ele fala antes, nos céus e na terra. Só que nesse contexto de Mateus 28, Jesus estava sendo assunto aos céus. Só que o que ele diz? Um pouco antes, é melhor que eu vá, porque senão o outro não vem. Quem é o outro? Palavra, esse outro, no grego, é paracletos, ou aquele que está do lado. Quem pode ser na mesma estatura do Filho? O Espírito. Só que nós olhamos nas Escrituras quando Jesus discipulando seus discípulos durante 3 anos. No momento ápice da história, Jesus preso na cruz. Quem estava do lado dele? Só tinha um. Um traiu, se matou. O resto, ó. Pô, mas eles andaram com Jesus. Mas Jesus estava onde?
estava do lado deles. Só que faltava alguma coisa dentro deles. Faltava alguma coisa, que essa é a função do Espírito Santo dentro deles. Porque quando nós olhamos a manifestação do Espírito na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre, baseado numa unção, reis, profetas e sacerdotes. Vinha sobre, não tinha ação do Espírito. Davi pegava a guitarrinha dele, ele tocava uma moda de viola, ele amansava o demônio de Saul. Só amansava. Só que as escrituras dizem que quem mandava esse espírito imundo era o próprio Deus. Só que a partir do momento quando Jesus diz, eu vou, é melhor que eu vá, porque senão o outro não vem. Por quê? Eu não vou deixar vocês sozinhos. A partir de agora vai vir alguém que não vai estar mais do lado com você, vai estar dentro. A gente brinca muito em algumas reuniões que a gente tem, e eu acho que vocês já devem ter ouvido isso, que o crente é bobo, né? Ele tem um espírito de inferioridade gigantesco. Por quê? Porque quando eu chegar no céu, ou quando o céu descer, e eu for encontrar, por exemplo, com Adão, com Davi, com Moisés, com todos esses caras, eu vou sair correndo perguntar, Davi, por exemplo, como era? Só que ele vai chegar correndo e vai dizer, como é ter Deus dentro de você? Porque eu só tinha Deus fora. Como é ter Deus dentro? Ei, você, nascido de novo, a realidade do céu está sobre a sua vida porque você tem o próprio Deus dentro de você. E como igreja, com o Espírito dentro de nós, nós temos a realidade de fazer assim, céu desce. Céu, desce. Por quê? Porque agora não há mais um desalinhamento. Gênesis capítulo 11, um homem chamado Nimrod, ele na sua arrogância, ele decidir que a partir do momento nós não seríamos mais destruídos por causa do dilúvio. Nós vamos construir uma torre para que o nosso nome seja conhecido. Só que aí existem heresias particulares, tá? E essa é a minha. Desculpa você da transmissão, é minha heresia particular. Porque quando eu leio as escrituras eu tenho essa impressão. Porque no livro de Hebreus, quando fala sobre que Abraão habitava em tendas, porque ele estava esperando a cidade aonde Deus é construtor e arquiteto, significa que eu acho que ele estava vendo alguma coisa. Pergunta, como é que um cara vai construir uma torre para chegar no céu sem que ele tenha estabelecido, visto alguma coisa? Pensa na sua mente humana. Você ia construir uma torre para algum lugar sem que você não saiba que lugar é esse? E essa torre não é que nem a torre de Pisa, assim. Aquilo a gente chama de zigurate. As pirâmides de Machu Picchu, zigurate. As pirâmides do Egito, zigurate. É uma realidade física para atingir uma realidade espiritual. Só que lendo Hebreus, quando Abraão é descrito, a minha heresia é que talvez Abraão estava vendo alguma coisa que ele esperava. Pense nisso.
Só que hoje existe um zigurate sobre a face da terra, que chama a Igreja de Cristo, que a igreja atrai a presença de Deus. A igreja deve ser, ou ela é o lugar onde a presença de Deus é evidente. Então ela deve ser. A igreja é o lugar onde a presença de Deus é evidente? Você está vendo Deus andar aqui no meio? Vocês eu não sei, mas eu vejo. E onde as pessoas experimentam o poder transformador do Evangelho. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? O Evangelho, ele transforma, ele é o único meio de transformar. Jesus, quando é indagado pelos discípulos de João, eles perguntam, você é aquele que nós esperamos ou devemos esperar outro? Aí Jesus fala assim, vocês estão de sacanagem comigo, não é possível. O que vocês estão vendo? Os cegos veem, os coxos andam e os pobres nós compramos marmita? Não! Aos pobres é pregado o Evangelho. Não existe meio de transformação da vida de alguém se não for por meio da pregação do Evangelho completo. A missão da igreja é levar essa realidade celestial ao mundo por meio do Evangelho. Nós devemos chamar as pessoas a se submeterem ao governo de Deus, trazendo luz aonde há trevas e esperança aonde há desespero. Assim como João viu o céu em Apocalipse 4, nós também podemos ter um vislumbre dessa realidade através do Evangelho. Nossa missão é viver e proclamar essa verdade, que o céu não é apenas um destino futuro, mas uma realidade presente que invade a terra e transforma vidas. Quando oramos, assim na terra como no céu, estamos clamando para que a vontade perfeita de Deus seja feita em nós e através de nós, à medida que o Evangelho avança no mundo. A igreja, ela é fundamentada em 4 pilares. Mas existe uma palavra que é dita quando nós lemos Atos 2, a partir do verso 42. No verso 47 diz que o Senhor acrescentava, à medida que eles iam sendo salvos. Sua função, igreja, não é salvar ninguém. Você não tem autoridade para salvar ninguém. Você tem uma obrigação de pregar o Evangelho. Porque Atos 2, 42 diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Assim na terra como no céu, é um convite à igreja de perseverar. Perseverar. Você pode esquecer de tudo que eu falei. Mas lembre-se, perseverar. Perseverar. Tá difícil? Persevera. Tá fácil? Persevera. Tá doente? Persevera. Tá alegre? Persevera. Tá triste? Persevera.
Para encerrar, que eu já passei 27 segundos. O relógio é o inimigo de todo pregador. Eu tenho um convite a fazer a vocês. A Bíblia nos ensina que sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. E à medida que o Evangelho de Cristo Jesus é pregado, ele é confirmado por meio de poder. Minha pergunta é: qual foi a última vez que você viu alguém ser liberto? No meio da igreja. Os demônios eles deixaram de existir? Qual foi a última vez que você viu uma perna crescer? Se você não viu, eu posso testemunhar, eu vi na minha frente. Aos mais velhos vão lembrar disso. Dente de ouro. Pó de ouro caindo assim, ó. Hoje a gente entra dentro dos nossos cultos com uma liturgia pré-estabelecida, dizendo assim: Espírito Santo, você tem tantos minutos para poder agir. Depois você não pode mais, porque senão vai atrapalhar. Eu queria convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Agora, não se preocupe quem está do seu lado. Não se preocupe quem está na frente, quem está atrás. Não se preocupe com a conta que você vai ter que pagar segunda-feira. Segunda-feira Deus proverá. Se o seu salário não der, Deus proverá. Mas porventura você fez uma conta sem orar, significa que você foi imprudente, aí a gente pode conversar diferente. Com os olhos fechados, eu quero que você aprenda a contemplar a face daquele que tem o brilho mais forte do que o sol do meio-dia. Eu quero que você aprenda a contemplar e olhar para aquele que tem os olhos que são como chama de fogo. Eu quero que você aprenda a contemplar aquele que tem os cabelos e a cabeça brancas como pura lã, como neve. Aquele que está vestido um manto cingido com um cinto de ouro na altura do peito. E aquele que tem os pés reluzentes como bronze polido. Daniel, no capítulo 10 do livro, e João, em Apocalipse 1, eles vislumbraram a imagem eterna do Cristo. O Cristo eterno glorificado. E eles caíram como morto. Eles só não caíram, eles morreram diante da gloriosa presença do Cristo. Só que o amor de Deus, o amor de Jesus é tão grande que eles foram tocados. E eles nasceram de novo. Então olhe para isso, para essa figura que eu acabei de descrever. E diante de Jesus, diante do Cristo eterno, fale aquilo que precisa ser morto para que o céu na sua vida possa descer. Para que a junção céus e terra elas se encontrem e você tenha acesso direto. Senhor,
Espírito Santo, eu te peço, você é aquele que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Por meio da morte e ressurreição de Cristo, aqueles que creem no seu nome e recebem o poder de serem chamados de filhos de Deus, têm os seus olhos abertos. Nós tocamos nos teus pés agora, Jesus. Os teus pés que são como bronze reluzente, porque a partir do momento que eu me coloco prostrado diante dos teus pés, Jesus, o reflexo de quem eu sou é queimado pelos teus olhos de fogo. Senhor, o pecado foi justificado por meio da cruz. A justiça, ela habita em nós por meio da santificação diária que nós temos, Senhor. E os juízos são para aqueles ao qual não serão glorificados no último dia, Senhor. Senhor, por isso eu te peço que a realidade do Evangelho invada a nossa vida agora. Cristo Jesus, eu te peço que a tua palavra, ela entre dentro do nosso coração ao ponto de nós sermos totalmente transformados à medida ao qual nós contemplamos a sua face, Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, eu te peço, vem sobre nós. Começa a tocar em pessoas aqui essa noite. Invade a transmissão e começa a tocar em pessoas que estão nos assistindo nas transmissões. Espírito Santo, vem sobre nós e toca de forma física. Nós precisamos do seu toque essa noite. Manifesta, Espírito Santo. Se por acaso existe alguém aqui entre nós que tem estado talvez de forma aparente com o Senhor, mas na sua intimidade, não, levanta a mão. Ou se porventura você veio nos visitar hoje e talvez nunca tenha tido a oportunidade de se colocar diante do Senhor e confessar o nome dele. Aqui não é um momento de constrangimento. Aqui é um momento de estarmos reconciliados com o Senhor. Se existe alguém, só levanta a mão, faz um sinal. Na transmissão, se porventura você está nos assistindo e é essa pessoa, só coloca o emoji com as duas mãozinhas juntas, que eu quero orar por você. Mas não eu, Caio, mas eu como parte da Igreja de Cristo. Eu como parte da grande família daqueles que creem, ousaram crer no nome daquele que é sobre todo nome. Senhor, nós não sabemos quem são, mas nós te pedimos, Senhor, nós nos alegramos por todos aqueles que têm se arrependido e nós nos alegramos por todos aqueles que têm foram chamados, ouviram a sua voz e o seu coração novamente foi aquecido, Senhor. Ah, Espírito Santo.
Nos batiza, Senhor, com teu amor, nos batiza, Senhor, com a tua graça, nos batiza com a sua misericórdia, Senhor. Que entre nós não haja constrangimento, que entre nós não haja divisão, mas que entre nós só haja você, Jesus. Você é o estandarte da igreja, você é o cabeça da noiva, você é tudo, Senhor, para nós. Ah, Senhor, como nós te amamos, Senhor. Ah, Senhor, como nós te amamos, como nós precisamos de você, Senhor. Quando vocês saírem daqui e forem de volta para casa, existe uma rua a ser alcançada. Ou melhor, lição de casa. Uma pessoa. Uma pessoa. Espírito Santo, coloque na mente dos meus irmãos o nome de apenas uma pessoa agora. Apenas um nome, Senhor, aonde você vai levar o Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro, que os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais.